Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Fábio Brito, sou jornalista e sócio-diretor da agência Rumo Marketing, especializada no mercado veterinário. E daqui a pouquinho vamos começar um Momento Vet, como administrar o seu negócio nos próximos 180 dias. Antes, preciso passar algumas informações bem importantes. As manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam dos eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões dos seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. Reiteramos também que todos aqui presentes concordaram em participar desse evento de forma espontânea e, com isso, autorizam o uso de sua imagem para essa transmissão, que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da FGV. Gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer novamente ao professor da FGV, Pércio Talarico, pelo convite para ser o mediador dessas excelentes palestras do Momento Vet. Gostaria de convidá-lo agora para falar sobre o programa e do diagnóstico que serão oferecidos gratuitamente. Boa noite, professor Pércio. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês. Eu queria, em nome da Fundação Getúlio Vargas, dar as boas-vindas a todos que estão compartilhando com a gente nesse momento. O sucesso de público de ontem confirma a nossa assertividade quanto ao programa. Todavia, cabe uma ressalva. Hoje eu tive a oportunidade de interagir com uma série de participantes ontem, através de e-mail, através de chat, e eu gostaria de ressaltar que esta primeira fase, ela visa dar uma visão bastante global do cenário mundial e as suas tendências. Sendo que no segundo módulo, nós já contemplaremos, vamos dizer, os temas mais operacionais. Então, a exemplo do tema de ontem, do professor Fábio Galo, como também do professor Ed, eles visam trazer uma noção que não é para o mercado veterinário, é para o mercado de maneira geral. Mercado é mercado. Então, quando se fala de finanças, nós temos que ressaltar que o mercado financeiro não é uma atividade específica do segmento PetVet. Mas a nossa preocupação, ela se foca não só nesse primeiro momento, para que se crie uma forma reflexiva, uma forma, vamos dizer, do pensar fora do dia a dia. Com referência ao diagnóstico, o grande diferencial desse projeto, que tido como disruptivo e contemporâneo, é que durante o transcorrer dos nossos programas, ou seja, nós temos o Momento Vet, no primeiro módulo, como administrar sua empresa nos próximos 180 dias, e no segundo módulo nós vamos efetivamente entrar no mérito das operações do dia a dia, o que finanças, pessoas, processos. O que nós queremos dizer? Que o grande fator disruptivo está na disponibilidade que a Fundação está oferecendo, que é, mediante o preenchimento de um formulário, o participante terá direito a um diagnóstico analisado por professores da Fundação Getúlio Vargas e, posteriormente, ele terá direito a 2 sessões de mentoring, ou por advisors da Fundação. Todos os nossos programas são gratuitos, não existe qualquer forma de pagamento ou contrapartida, inclusive os diagnósticos. E ressaltando que todos os participantes terão direito a uma certificação por participação no programa. Eu terminando, eu gostaria de ressaltar que esse programa ele foi realizado 100% pela Fundação Getúlio Vargas. Nós, para mantermos a integridade daquilo, ele foi efetivamente, ele não contou com um aporte de qualquer patrocinador que seja. E, de qualquer maneira, eu gostaria de ressaltar a participação
dos viabilizadores desse projeto, foram aquelas pessoas que estão dando seu tempo, suas ferramentas, que é a Rumo Marketing, a Privilégio, do nosso querido Paulo Sabanelli, e efetivamente a Madri, que é quem está cuidando de toda a plataforma de relacionamento. E também não poderíamos ressaltar que, na concepção desse projeto, nós contamos com a presença da Anclivepa Brasil e da Mars. Ontem nós não projetamos esse quadro, então provavelmente eu posso ter omitido o nome de alguns patrocinadores. É o que eu queria para hoje, e quero dar as boas-vindas ao professor Ed, que eu carinhosamente tomo a liberdade de chamar Ed, e agora, Brito, eu devolvo para você para que você possa dar seguimento à ação. Agradeço a todos, que vocês tenham uma boa noite. Vocês interajam com a gente, por favor, através de e-mail, através de chat, e aguardamos vocês e que vocês possam desfrutar desses bons momentos conosco. Obrigado. Muito obrigado, professor Pércio. Bom, vamos agora para o debate, aliás, para a palestra com o professor, mas antes eu gostaria de dizer que será um debate e irá apresentar as recentes mudanças nas relações de trabalho, que são as ações dos gestores e líderes podem desenvolver para preparar as equipes para essas mudanças que nós estamos vivendo, nos vínculos de trabalhos remotos, relações contratuais, entre outros. Será ministrada pelo nosso professor Edmarson Bacelar, e a palestra se chama Lidando com Mudanças. O professor Edmarson Bacelar Mota é doutor em administração pela UNAM, professor e coordenador acadêmico dos programas de MBA e pós da FGV. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade de dizer que nós, aqui embaixo tem a descrição, né, onde vocês podem fazer as perguntas que, ao final, vamos respondê-las. Eu gostaria de convidar, então, o professor Edmarson e desejar uma boa noite a todos. Professor? Boa noite, muito obrigado, Fábio, pela apresentação, professor Pércio, uma honra estar aqui com vocês e falando de um assunto tão palpitante e que tem tanto a ver com o nosso momento atual. Nós vamos começar apresentando alguns conceitos, eu não vou aprofundar, porque afinal isso aqui não é uma aula, é um pupurri de conceitos, de ideias, para a gente fazer um aquecimento e podermos trocar na sequência algumas opiniões, dar opiniões, polêmicas, porque quando se fala em administração, não existe nada absoluto. Hoje pode ser um estado da arte, uma posição adequada, daqui a algum tempo não mais, e nós estamos, inclusive, vivenciando tudo isso, as relações de trabalho mudando, as parcerias, a reestruturação do mundo dos negócios. Então, vou pedir para colocar a nossa primeira tela, por favor, nossos slides, que vão servir de referência para poder expandir um pouco mais. Essa tela mostra a turbulência que nós estamos vivenciando. Eu não preciso detalhar o que está aí, mas eu acho que todos nós sabemos que o mundo passa por mudanças, por revoluções, por inovação, por disrupção. Muita gente talvez nem conheça essa palavra, mas quando a gente fala em algo disruptivo, é uma inovação que muda tudo. Só para citar um exemplo bem popular, o Uber, quando surgiu, foi considerado e é considerado uma inovação disruptiva, porque mudou um segmento de negócios, mudou uma forma de fazer as coisas. Porque muitas vezes uma inovação vem facilitando, reduzindo o custo, aproximando mais, gerando um nível de qualidade muito superior. Então, tem várias formas de inovação. Inovação social. Então, quando a gente gera uma grande mudança, é uma disrupção. Próximo, por favor. Esse slide que está aqui, eu não vou detalhar muito, mas eu queria chamar a atenção de vocês para o ano de 1950 e para o ano de 2025, que está se aproximando. Se você olhar os números dos países mais desenvolvidos do mundo, em 1950, cerca de 70% da força de trabalho estava dentro da indústria. E a maior parte dessas pessoas com nível de escolaridade muito baixo, um mundo muito diferente do mundo de hoje.
mas um mundo que não tem tanto tempo assim. Se você pegar alguém com cerca de 70 anos de idade, foi quando essa pessoa nasceu. E essas pessoas são pessoas que hoje estão dirigindo organizações, provavelmente alguns ou até muitos de vocês que estão compartilhando esse momento aqui conosco tenham essa idade ou algo próximo, e pessoas que estão ativas, né, estão envolvidas, inclusive, nas mudanças que estão ocorrendo no mundo. E nesse momento, nós tínhamos um mundo basicamente industrial em termos de pessoas. Se você olhar para 2025, a projeção já é de 4% de pessoas dentro da indústria, e serviços subindo bastante para 75%. Se você olhar residualmente, indústria 4% e agricultura 1%, você observa que há uma lacuna de mais ou menos 20%, que é exatamente associada aos chamados profissionais do conhecimento. Por que eu coloquei essa tela para explanar essas diferenças tão rápidas no mundo? Tudo isso aconteceu a partir do advento do computador. Então, 1950 está aí, que foi quando o computador surgiu como um elemento muito importante no mundo, primeiro como uma máquina de calcular e, mais recentemente, como algo que serve para tudo, principalmente para as comunicações, mas hoje em dia já nem mais para as comunicações. É para o controle, inclusive com a inteligência artificial, com a análise de grandes dados, a gente está indo para um novo patamar envolvendo o uso desse tipo de equipamento, desse tipo de tecnologia. Isso muda tudo. Se você olhar relações de trabalho, elas mudam drasticamente, porque quase tudo que vai acontecer dentro da indústria ou dentro da agricultura, no campo, é feito fora, no sentido de criar, né, produtos novos, serviços novos, tecnologias novas aplicáveis e pertinentes a esse ambiente. Então, é um mundo que você depende demais de conhecimento, de renovação de conhecimento, e que você também tem muito serviço aplicado, é o caso, né, do mundo VET-PET, é o mundo de serviços, basicamente. Mas você tem todo um apoio tecnológico por trás. Próximo, por favor. Coloquei essa frase do Alvin Toffler, uma pessoa que, a partir da década de 70 do século passado, começou a trabalhar muito em relação aos cenários, ao futuro, e acertou muita coisa. Ele já colocava, pelo final do século passado, essa questão do novo tipo de analfabeto. E a gente está vendo isso hoje na prática. Pessoas que não dominam tecnologia, pessoas, o que nem dominavam, muita gente agora, de 4 meses para cá, teve que dominar muita tecnologia. Muita gente dizia, não, deixa para lá, computador, não, não quero trabalhar, não, não posso fazer atendimento médico através de computador, tem que estar vendo, tem que estar sentindo, tivemos que nos adaptar. Então, as pessoas têm que ter um nível de escolaridade, um nível de domínio de tecnologias muito diferente. Isso, novamente, afeta todas as relações de trabalho, a forma como você tem uma cadeia de valor. Se você tem negócio, qualquer que seja ele, há uma cadeia de valor onde você tem vários elementos e a tecnologia é o que une isso. Próximo, por favor. Mundo VUCA, vocês já devem ter ouvido falar do mundo VUCA, mas se alguém não ouviu falar, isso aí foi criado, um conceito criado na década de 80 no Departamento de Defesa dos Estados Unidos, pelos militares, para falar de um mundo que estava ficando cada vez mais confuso, mais difícil de entender. Então, essa é a sigla em inglês, que dá quase igual em português, o V é de volátil, o U é de incerto, a sigla, né, a palavra incerto em inglês, E de complexo, A de ambíguo. Então, é um mundo muito difícil de você planejar, de interpretar, e a gente está vivenciando isso agora. Como é difícil você lidar com o mundo com tanta mudança simultânea. Próximo. Eu coloquei aqui alguns dados, eu queria só enfatizar, vocês estão vendo aí o que está sendo compartilhado, mas observem que 65% das crianças de hoje terão trabalhos que ainda não existem. Isso até assusta, né? Se você coloca isso para uma criança agora, talvez a criança não tenha noção, mas os pais ficam muito preocupados. Mas isso não vale só para as crianças. Se você deslocar isso para os jovens adultos, né, pessoas que estão entrando no mercado de trabalho agora, essas pessoas têm uma perspectiva de tipo de trabalho
muito diferente do mundo que a gente está vendo hoje. Então, as profissões clássicas vão ter que se mesclar, novas serão criadas, nós vamos ter um dinamismo em todos os sentidos, inclusive, né, no mundo que vocês atuam, no tipo de negócio que vocês atuam. E hoje nós temos muitas vagas para algum tipo de negócio que não tem gente para preencher, gente preparada para preencher. Próximo, por favor. Então, o que a gente faz, né? Bem, temos que entender a lógica dessa mudança, na medida do possível, porque a coisa vai tão rápida que você, às vezes, não tem tempo para entender. Quando você olha, você já está dentro de todo o movimento. A questão da atitude. Observem, dentro dessa imagem, né, a mudança de paradigma. O que é isso? É mudar o referencial que você adota para pensar, para refletir. Então, em algum momento, né, você vai ter que sair porque o ambiente que você está já não comporta mais de forma saudável, de forma sustentável a sua vida, o seu negócio. Então, você vai ter que arriscar. Não há jeito, você vai ter que, de alguma maneira, correr alguns riscos. Próximo, por favor. Isso aí é um lema clássico do Vale do Silício. O Vale do Silício, e existem hoje vários vales do silício pelo mundo, são locais em que você tem grupos de empresas, né, com tecnologia de ponta, criando coisas novas. Então, muitas regiões do mundo, o Vale do Silício foi talvez né, o ambiente mais famoso, mas existem temas lá. Um deles é fazer rápido, não está aí na tela. O que eu arrumei foi esse slide, que é o fracassar rápido. Então, faça rápido, fracasse rápido e aprenda rápido, ou melhor, aprenda mais rápido ainda. Então, isso é muito importante, e dentro dessa questão toda, olhe os elementos que você precisa ter. Vejam quanta coisa, é basicamente comportamental, porque muitos de nós, diante dos desafios que nós estamos vivenciando, você começa a entrar em pânico, não adianta você ter só a metodologia, você vai ter que se trabalhar, você vai ter que passar a enxergar o mundo como um processo dinâmico, como um streaming, e não como algo fixo, congelado que muda de vez em quando, muda lentamente. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente pensa em mudança muito associada à tecnologia, aos dias de hoje, aos últimos 30 anos, né, pós-internet, etc, etc. Mas em 1900, se você pegar uma imagem da Quinta Avenida, quem tiver curiosidade, olhe na internet. A Quinta Avenida, nos Estados Unidos, Nova York, em 1900, só tinha charrete e carruagem. Então, como é que era o mundo naquele momento para aquelas pessoas, o mundo de transporte? Você tinha que cuidar de cavalo, da logística de alimentação, a saúde, aonde colocar os animais, como é que o movimento, limpar as ruas, tudo isso era um business, era uma cadeia, né, eu lembrei desse exemplo, até por conta de vocês, a questão VET, você tinha toda uma estrutura de cuidado animal, só para dar a nossa ênfase aqui. Se você pegar fotos dessa mesma Quinta Avenida, em 1915 e 1920, só tinha carros. Então, o cenário mudou drasticamente. Olha as implicações disso. Para quem tinha um tipo de negócio, basicamente para cuidar de animais, tudo era movido a energia animal, você, de repente, muda para outro tipo de energia, outro tipo de movimentação. Isso afeta toda a cadeia de valor. Eu lembrei desse exemplo porque eu acho que vocês vão ter que passar por algo parecido, todos nós. Quer dizer, a sua cadeia de valor, como está desenhada hoje, as suas relações de trabalho, parcerias, fornecedores, tudo isso vai ter que ser redimensionado para um mundo novo que está vindo com outro formato, com novas relações, com novas tecnologias. Próximo, por favor. O Ikigai é um conceito milenar que eu achei interessante quando estava preparando o material para fazer o nosso aquecimento e compartilhar alguns conceitos com vocês e chamar a atenção. O Ikigai é como se fosse um elemento de sucesso na vida. Se você olhar a parte de cima, você deve fazer aquilo que você ama, o ideal. Você faz o que você ama. No lado esquerdo, nós temos o que você é bom, porque às vezes você ama alguma coisa, mas você não é bom naquilo, ou não conseguiu se desenvolver o suficiente para se tornar alguém bem qualificado, alguém
que se olhe e diga, olha, é um profissional ou é uma empresa competente, alguém que domina, que tem maestria, que tem respeitabilidade. O lado direito é preciso saber se as pessoas precisam, se o mundo precisa. Porque não adianta eu gostar, ser bom, se as pessoas não precisam, se não tem mercado, olhando, né, de uma maneira mais pela ótica de negócios. E da parte inferior, é preciso saber se você é remunerado adequadamente por isso. Então, o que está acontecendo? Muitos de nós aqui amam o que faz, gosta, é bom, desenvolveu competências técnicas de gestão, financeiras, ok, tudo legal. Tem mercado? Ah, sim, as pessoas precisam, as pessoas querem, as pessoas gostam. E eu consigo viver disso? Sim, consigo viver dentro da maneira como eu enxergo esse meu negócio e como eu organizei. Só que tem o seguinte, o mundo está mudando. Se o mundo está mudando, o seu Ikigai vai ter que mudar. Ah, eu gosto de fazer isso, eu sou bom nisso, mas olha, mudou. Você vai ter que ver se você é bom no que vem chegando agora, em como o mundo está estruturado. E se tem mercado, quer dizer, eu preciso enxergar essa antecipação. Ganhos e perdas, o ser humano tem muita dificuldade para poder lidar com a perda. É 2 vezes pior emocionalmente uma perda do que um ganho. Então, isso, diante de mudança, é um elemento que desestrutura. Porque se eu tenho 2 vezes mais sensibilidade para a perda, é claro que eu vou evitar a mudança. Vou fazer de tudo para não mudar. Próximo. Eu vou falar com vocês de um conceito na sequência, que é o conceito de nudge. Nudge é assim, uma cutucada, um empurrão, uma chamada de atenção. Isso aí foi criado da economia comportamental, que basicamente é a psicologia aplicada à tomada de decisão, lembrando que o ser humano perfeito com decisões lógicas é um mito. Na prática, né, nós humanos, chamados humanos mesmo, Homo sapiens, nós somos muito emocionais, somos sensíveis à emoção, nossas decisões não são absolutamente lógicas. Então, no próximo slide, eu queria chamar a atenção de vocês sobre 2 exemplos de situações padronizadas que, de alguma maneira, nos ajudam dentro do status quo e facilita você avançar de alguma maneira e você tem que superar, eventualmente, alguma coisa, criando a maneira como as pessoas vão interpretar, como o mundo está enxergando. Então, um exemplo do aeroporto de Schiphol, em Amsterdã, quem já teve a oportunidade de estar lá, no mictório masculino tem um desenho de uma mosca ampliado, e isso reduziu bastante o nível, melhorou a higienização desse local, porque aeroportos e rodoviárias são locais de muita movimentação. Então, isso melhorou a qualidade, né, higiênica, por conta da natureza humana, né, os homens ali, com um desenho que ajudava, de alguma maneira, a manter o ambiente mais limpo. E outra, doador de órgãos. 2 países muito parecidos, Alemanha e Áustria. A Áustria tem um índice de doação de órgãos enorme. Por quê? Porque lá todo mundo, por padrão, é doador de órgãos. E, se você não quiser, você faz a opção. Então, eu estou colocando isso porque, muitas vezes, em mudança, é muito importante você empurrar, né? Você induzir, que é o famoso nudge. Como? Vendo quais são as opções melhores para o grupo, para a sociedade, porque as pessoas, no momento de mudança, não sabem nem o que escolher. Então, se você conscientemente, dentro de um segmento, com discussões coletivas, você perceber isso é muito melhor para induzir a mudança e facilitar. Próximo. Queria chamar a atenção agora sobre a questão da resistência e resiliência. É normal você ser resistente no momento de mudança. O ser humano tem dificuldade, por mais que tenha glamour, que tenha brilho na inovação, na mudança, nós reagimos. Então, a resistência faz parte da vida também. O problema é quando ela começa a atrapalhar a nossa vida, quando ela começa a nos inibir de lidar com a possibilidade de mudar. No próximo slide, eu coloquei aqui uma formulazinha simples, mas que eu quero chamar a atenção até para o que é necessário para os próximos 180 dias, ou seja, 180 é um número apenas chamando a atenção da urgência. O que impulsiona você ou um grupo superar a resistência? Primeiro, é preciso que você esteja insatisfeito. Se você não está insatisfeito, está tudo bem, as coisas estão andando, não há motivo, em princípio, para você mudar. Então, a insatisfação é um alavancador. Se a pessoa não percebeu ainda, ela não tem elementos para perceber e ficar insatisfeita, você não tem nada para lidar em termos de superar a resistência, porque a pessoa não quer mudar. Mas ela está insatisfeita. Qual o próximo passo?
eu preciso ter uma visão do que é possível. Se eu não parar para pensar, não discutir sobre o que é possível, e eu não consigo ter essa visão, mesmo satisfeito, eu não vou avançar. E o terceiro elemento é uma ideia de passos, né? Um plano macro que seja, um planejamento onde eu enxergue essa possibilidade. Então, eu estou colocando isso como resumo do que temos que fazer diante de uma situação de mudança maior, do mundo mudando, do mundo VUCA, como eu citei no início, ou MUVUCA, como, né, muitos chamam aqui no Brasil, que a gente até já incluiu o termo MUVUCA. Então, se você quer mudar, primeiro, é preciso gerar insatisfação. Você se mobilizar, contaminar a equipe, as pessoas, o seu segmento. Segundo, discutir visões e possibilidades do que pode ser feito, senão é muito difícil convencer as pessoas. Terceiro, você, de alguma maneira, criar algum plano macro, alguns elementos básicos, porque aí as pessoas sentem a tangibilidade. Próximo, por favor. Resiliência. A resiliência é o outro lado. Eu estou com processo de mudanças. Então, ao mesmo tempo que eu tenho a resistência, algumas pessoas esse elemento é maior do que em outras, eu tenho a flexibilidade também. Eu tenho o outro lado que me empurra, no sentido de aceitar, de entender que é necessário, que faz parte, e muitas vezes até que é inevitável. Então, eu queria chamar a atenção de vocês sobre a questão de desenvolver abordagens estruturadas e ser proativo. Então, é muito importante para você ser resiliente, ou você desenvolver essa resiliência, você construir elementos e apresentar para as pessoas. Então, não adianta a gente ficar se lamentando, a gente ficar triste, está mudando, o que eu faço? Eu preciso, né, mesmo emocionalmente, sentindo isso, e é natural, eu preciso ter inteligência emocional, autocontrole, superar o momento, né, de susto, o momento inicial, e começar a organizar estruturas novas adequadas a esse momento. Então, observem aqui, né, eu destaquei alguns elementos importantes, e o que eu tinha acabado de citar, eu só queria reforçar. Criação de estrutura, modelos e planos para lidar com os desafios. Por mais que seja difícil, é papel das lideranças, é papel dos grupos de classe, dos grupos que se organizam, começar a perceber novas maneiras, o dinamismo para você lidar com essa nova realidade. É o Ikigai que eu citei antes. Se o mundo mudou, as necessidades mudaram, você vai ter que ajustar as suas habilidades, aquilo que você sabe fazer para esse novo mundo, e existir receita adequada que sustente esse negócio. O mindset é um outro conceito importante, que é o modelo mental. Vocês devem estar observando que muito do que envolve mudança é basicamente comportamental, é emocional, mas tem sustentação e elementos práticos. Você mexer na estrutura, a forma como sua organização está estruturada, você saber delegar, você saber escolher pessoas certas, contratos adequados de trabalho, parcerias, isso vai ficar cada vez mais forte no mundo daqui para frente. A maneira como nós trabalhamos vai ser redesenhada. Aliás, eu queria lembrar vocês que há uns 200 anos nós tivemos que tirar as pessoas de casa para elas irem para a indústria. E o pessoal reagiu. Agora, nós estamos num momento contrário, também tem reações. Nós vamos tirar as pessoas de dentro das indústrias, genericamente, dos locais de trabalho, e trazer para casa boa parte. Né? Tem que fazer esse equilíbrio. E houve reações nos dois movimentos. E o mindset é aquele modelo mental. Tem gente que só pensa de uma maneira, não, só dá certo assim. Gente, dentro de um contexto deu certo assim. Agora o mundo está assado. É um outro modelo. Então, essa flexibilidade mental, esse modelo, esse mindset, como é chamado, de desenvolvimento, uma reestruturação, isso também não se faz porque eu quero ter um mindset de desenvolvimento. É preciso trabalhar isso, é preciso adquirir competências para isso, como qualquer outra coisa, qualquer outro tipo de profissão ou de trabalho. Próximo. Ok? Em relação à mudança, eu coloquei aqui um resumo de um trabalho da doutora Elizabeth Kubler-Ross, que fez uma pesquisa há mais ou menos 70 anos. Ela iniciou sobre doentes terminais e suas famílias. Agora, o que é interessante é que esse trabalho foi resgatado na década de 90 e o ciclo que as pessoas passam em processos de mudança é muito parecido.
né? Então, ela estudou situações mais trágicas, situações muito extremas para todos nós, praticamente todos os seres humanos, mas os elementos dessa estrutura se aplicam diante de mudança. Então, observem que você começa com choque, depois a negação, a raiva, o ceticismo, frustração e vai embora. E essa ideia de que você emocionalmente vai chegando, digamos, quase ao fundo do poço, e aí você depois descobre opções. E aí eu queria lembrar nas opções a ideia do protótipo ponto 8, que é muito importante nesses primeiros momentos, nesses primeiros 180 dias. Quer testar algo novo? Faz um piloto rápido, não precisa testar tudo, não. Testa o que é diferente, testa as competências que você não tem ainda, testa a logística que você não tem ainda, porque boa parte dos outros elementos você talvez já tenha. Então, o ponto 8, a ideia de 80%, não quer dizer necessariamente 80%, quer dizer assim, teste o que é diferente, teste o que você não domina. Então, experimenta, vai incluindo elementos que você não domina, juntando com o que você domina e vai avançando. E aí lembra do que a gente viu antes. Fazer rápido, errar rápido, aprender rápido. É dessa maneira que você lida melhor com a sua competência, o seu desenvolvimento e, inclusive, também com a concorrência. Próximo. Mudança visível e invisível, só para lembrar que quando você muda e todo mundo vê, os clientes percebem, o mercado percebe, é porque por trás teve muita energia, que é essa parte invisível. Então é muito importante a gente ter consciência disso. Para algo aparecer, tem muita energia por trás, há muito investimento financeiro, muitas vezes, emocional, lidar com as resistências, estimular a resiliência e por aí afora. O outro elemento é essa ideia de você ver o todo, uma visão estratégica, global, ver o que está acontecendo no mundo. Olha as tendências, olha outros ambientes de negócio. E, ao mesmo tempo, aprofunde no seu, mergulhe dentro da sua cadeia de valor. O que é cadeia de valor? São todos os elementos que constituem meu negócio. Desde a hora que eu faço o contato e obtenho os suprimentos, vou no mercado até a hora que eu executo efetivamente. Todas essas etapas eu tenho que ter uma visão. E pode manter, por favor. E isso envolve uma atenção criativa, porque eu tenho meu momento, como eu estou hoje, meus resultados, a minha realidade e aquilo que eu preciso. Dependendo dessa distância, você vai ter uma tensão maior. E isso, obviamente, vai ter que se converter no que nós podemos chamar de tensão criativa. Aí, para finalizar, eu coloquei, só curiosidade, para vocês saberem que nós temos hoje, além dessa parte comportamental, essa visão de negócios, essa visão de mundo, né, transformação envolvendo vários elementos, não só tecnologia. A tecnologia é um dos elementos, afinal de contas, tudo isso existe e é atuado, é gerado e existe para a gente, existe para o mundo como um todo. Então, os seres humanos, nós é que estamos decidindo como usar a tecnologia, inclusive criando e vendo as maneiras mais adequadas. Então, só para simplificar e finalizar, por favor, o próximo slide, eu queria citar exemplos de metodologia. Eu queria citar a primeira do Kurt Lewin, um psicólogo que fez boa parte do trabalho dele entre a década de 50 e 80 do século passado, e foi quem criou uma referência desses modelos que foram sendo sofisticados. E ele diz, olha, tem que descongelar, né? Depois você muda e congela. Então, esse slide aqui mostra essas três fases. Eu preciso, de alguma maneira, lidar com o que ele chamava, e muita gente também usa esse termo hoje, que é a gerência da dor e a gerência do amor. Ao mesmo tempo que eu tenho que mostrar as consequências. Você ficar onde você está, fazendo as coisas da maneira que você faz, eu preciso mostrar o mundo belo possível, muito mais saudável em termos de negócios, de vida, que existe se você aderir a novas possibilidades. Então, o difícil é o caminho, não é? Muitas vezes você olha e diz, legal, isso é ótimo, maravilhoso, mas é o caminho que é difícil, o investimento, o tempo para você mudar, o esforço, mas é inevitável. É preciso passar por essa dor, digamos assim. O próximo modelo que eu coloquei aqui é o modelo William Bridges, que é mais ou menos parecido, só que ele trabalha de uma maneira, eu diria, mais assim, sociológica. Olha muito mais para a cultura. Então, eles chamam de descongelar de fim de uma etapa. Aí você tem a zona neutra, que é essa transição, e o início de uma nova etapa. E no próximo slide,
eu queria chamar a atenção de vocês para dois elementos importantes. Próximo slide, por favor, do fim de uma etapa. Por exemplo, marque simbolicamente o final desta etapa. Não desvalorize o que já houve. O que já houve, houve porque foi adequado. Era o que você podia dar naquele momento, era como você tinha aprendido, como você tinha visto. Então, respeite isso, marque simbolicamente o já deu, já foi, já era. E trate esse passado com muito respeito, com você e com as pessoas que estão participando. Não denigre o passado, ele foi o melhor que foi possível. E estabeleça claramente, né, o que se encerrou e o que permanece, porque eu não preciso destruir tudo. Normalmente, a maior parte das transições, você mantém algo e cria algo novo. Próximo, por favor. Apenas para lembrar aqui as etapas, então, vocês olhando, né, esses estágios, conforme eu disse, o objetivo aqui é chamar a atenção e dar algumas informações para a gente poder discutir daqui a pouquinho já estou no final, essas informações podem ajudar no que a gente pode estar discutindo, né, e refletindo e evoluindo. Por favor. Esse eu acho que é o penúltimo slide. Eu coloquei aqui a teoria U, que é um modelo novo, recente, só para conhecimento de vocês. Basicamente, primeiro, do download, que é uma chamada aqui, é pegar fatos, informações, interpretar os dados, isso é muito importante. Tem gente que vai para a intuição sem antes olhar os dados. Não faça isso. Olhe os dados do seu mercado, os números, as tendências, a questão financeira, olhe tudo isso. Analise tudo isso. Aí deixe a intuição entrar. Seja empático relacional. Olhe para o mercado, deixe os sentimentos fluírem. E aí você entra num somatório, que é essa base do U desse modelo. A mente aberta é a metáfora aí dos dados, o coração aberto do relacionamento, da percepção, do sentimento, da intuição, e a vontade aberta é a soma de tudo isso. Aí você presencia, cristaliza, pensa em alguma coisa, prototipa e vai para o resultado. E para ter um modelo prático, eu finalizo aqui com o modelo John Kotter, é um modelo muito usado hoje. Kotter é um dos maiores especialistas nesse assunto. É que você tem uma regrinha prática. O que eu posso fazer de imediato? Primeiro, eu tenho que aumentar o senso de urgência. Se tem gente que não está percebendo, ainda está meio dormindo no meio de tudo isso, dessa turbulência, eu acho até difícil, mas hoje eu acho que todo mundo está vendo o senso de urgência. Então, item 1, ok. Item 2, construa equipe de orientação. Qual é a equipe com quem eu vou trabalhar? São de parceiros, não necessariamente são pessoas minhas. Terceiro, discuta e desenvolva a visão certa, não só a sua. É a visão compartilhada, é a visão perceptiva. Pesquise no mercado, olhe, busque informações diante do cenário. Comunique para a equipe toda, né? Aí você expande isso, discute, vê os detalhes de implementação, prepare as pessoas com empowerment para ação, ou seja, delegue, treine, coloque e acompanhe essas pessoas, mas deixe que elas evoluam na sua autonomia. Lembrar de propiciar vitórias a curto prazo. O ser humano precisa desse reconhecimento, precisa desse estímulo. Depois disso, lembrar que é uma luta, as pessoas vão desanimar eventualmente, a gente precisa estar dando essa energia, esse fôlego para essas pessoas continuarem na luta. Afinal, a gente está na transição, está descongelando, está no caminho intermediário para chegar no novo ponto. Então, é preciso dar suporte emocional, valorizar, reconhecer, premiar, etc. E, enfim, tornar a mudança duradoura até que haja uma nova mudança. Meus amigos e amigas, era isso que eu tinha preparado para fazer um resumo e poder deixar tudo encaminhado para as perguntas de vocês, para os comentários, e isso tudo foi feito aí com muito boa vontade, do coração, para que possa ser útil para vocês, e é o que todos nós esperamos. Eu estou aqui à disposição para perguntas, comentários e polêmicas. Não é isso, Fábio? Tá mute, tá sem microfone. Desculpe. Eu recebi aqui dezenas de perguntas, professor, e o assunto mudança é algo muito complexo, né, ainda para a gente, para o ser humano, né? Contando só uma história rapidamente, numa palestra de marketing falando sobre redes sociais, no final da palestra, na área veterinária, um veterinário falou para mim, olha, eu tenho
mestrado, doutorado, trabalho em vários hospitais de renome aqui no meu estado e tal. Você tem certeza que eu preciso estar na rede social? Eu não quero estar na rede social, não sei o quê. Falei, olha, hoje o mundo mudou, né, a situação está diferente, o concorrente não está mais do seu lado, o concorrente está, né, no meio digital. Então as pessoas são mesmo, ainda existe essa resistência a não mudar, né? E uma das perguntas que tem aqui é exatamente sobre isso, né? Por que as pessoas são resistentes à mudança? Isso é algo programado no ser humano, de resistir às mudanças? Isso é da nossa natureza. Existe, chamamos, só para um exemplo, fica mais fácil entender o que é viés. Existe um deles muito conhecido que é o efeito âncora. Se você chegar numa loja, pedir um produto, né, PET, e você falar, olha, isso aqui custa R$ 80, a pessoa vai dizer, ah, não, está muito caro. Você diz, tá bom, te dou um desconto aí, fica 70. Gente, o produto podia não valer nem 50. Né? Então, assim, muitas vezes, se você não está preparado para lidar com esses vieses, você discute em cima de uma referência, e muitas vezes aquela referência está errada. Então, do mesmo modo, nós temos uma tendência, por uma questão de segurança, de proteção, a fazer as coisas conforme nós já sabemos, conforme nós aprendemos. Então, se você tem esse cérebro que aprende, que é lento, exemplo, você não sabe nada de música, aí você vai aprender música. Depois de 2, 3, 4 anos, você, por exemplo, se for violão, você já está tirando tudo. Mas também se alguém que falar para você, olha, você não aprendeu direito, não. Essa sua maneira de tocar, de bater, não está legal. Você faz os acordes de uma maneira que fica meio ruim na corda. É difícil para a pessoa mudar porque ela já botou no automático. Ela pode mudar? Pode, se ela tiver disciplina. Então, é a mesma coisa. Nós temos uma natureza, já vem uma questão biológica, são muitos vieses, isso é algo muito, muito estudado. Só para ter uma ideia, eu estou até com um livro aqui, ó. Esse livro, um livro que acabou de sair, um francês famosíssimo, e como é um assunto que me interessa, eu já encomendei, peguei aqui de primeira mão, saindo no mercado agora. E trata sobre todos esses elementos que mudança nos afetam. Então é isso, é da natureza humana, a resistência é natural, eu preciso apenas lidar com ela, ter jeito e habilidade para não atropelar, não desqualificar. Existe uma pergunta também, eu acho bem interessante. Normalmente, o start para a mudança, ela é maior na dor? Sim, a dor dá mais ibope. Quem tiver dúvida, imagina um programa de televisão que só tenha notícias boas e um que só tenha tragédia. Eu acho que todo mundo sabe que o programa que só fala de coisas boas talvez não tenha ibope alto. Talvez se a gente tivesse uma notícia fantástica sobre Covid-19 agora, naquele primeiro momento, gerasse um impacto grande. Mas, no geral, nós somos muito mais sensíveis à tragédia, a informações. Tanto que quando a gente lida com a questão de você sensibilizar para a mudança, você tem uma coisa muito importante. Primeiro, eu preciso ter a proximidade. Se a coisa não acontecer próximo a mim, eu não tenho noção. Olha, a Covid está na China. E está na China, está lá do outro lado, né? E, ó, está na Europa. Mas não chega, porque, afinal de contas, né, no calor, o vírus... E chegou, aí você começa a ter informações. Outra é a vividez, é a imagem. E outra é a sensação de que eu não posso fazer nada, porque é a sensação de gota no balde. Eu sou apenas uma pessoa. Então, quando eu dou publicidade a alguma coisa, você tem muito mais recurso alocado. Só para dar uma ideia, a malária e a tuberculose matam muito mais gente, por exemplo, do que outras tragédias do mundo. E a quantidade de dinheiro alocado foi, assim, 3% do valor alocado a outras grandes tragédias que você mostra e parece que a tragédia tem uma dimensão maior. Então, o ser humano é muito mais sensível à dor do que ao amor. E a gente vê um pouco disso, assim, com mais clareza, quando a gente fala de negócio, né? Quando o negócio da pessoa está ladeira abaixo, a pessoa se sensibiliza a tentar mudar de alguma forma, às vezes, né? Ainda tem aqueles que são resistentes. Isso é meio que natural também, né? É verdade. Muitas vezes você tem um negócio, você está satisfeito, você não está vendo que se continuar daquela maneira, daqui a pouco vai ter um problema mais adiante um pouco, né? E aí você não toma providência, mas quando começa a incomodar, aí é que você age.
Então, isso é da natureza humana. Por isso que se nós desejamos ser bons gestores, nós temos que ter mais consciência dessas informações que especialistas estão estudando, estão pesquisando, e, e o nosso papel na Fundação Getúlio Vargas é exatamente buscar esse conjunto de informações que você não vai ter tempo de sair pesquisando e até para validar se aquilo ali tem sentido ou não. Como a gente está muito envolvido nisso, a gente tem um filtro mais apurado para essas coisas. Então, a gente consegue até já resumir e trazer, né, para o nosso público, para a sociedade, informações que a gente considera mais corretas, mais pertinentes. Saiu recentemente, professor, uma pesquisa no LinkedIn falando que uma das competências que estão mais em evidência para que quem quer contratar as pessoas, né, é a comunicação, até mais do que a gestão de negócios, né? Isso eu queria entender de você, como que a pessoa, então, como ela deve comunicar para falar de uma mudança, né? Como que, ainda mais quando há algo imposto, né? Normalmente, mudança não é vista como algo muito bom, né? E como que a pessoa deve, como o gestor deve comunicar essa mudança? Acho que é um ponto muito importante para quem tem o seu negócio. Olha, excelente pergunta, Fábio. Na realidade, isso depende muito até do perfil de comportamento. É como a gente lida com as pessoas, é igualzinho, fazendo uma analogia. Se você tem uma Uhum. família grande, você sabe como cada pessoa reage. Eu acho que todos nós, quando éramos pequenos, sabíamos quando era o assunto para perguntar para o pai e quando era o assunto para perguntar para a mãe. É verdade. Então, a gente já sabe, não, isso aqui, se eu perguntar à minha mãe, é mais fácil eu conseguir. Não, isso aqui é com meu pai. Quem Uhum. tem muitos filhos também sabe disso, né? A maneira como você lida, tem filho que é mais lógico, mais racional, tem outro que é muito sentimental. Então, as pessoas são diferentes, têm comportamentos diferentes. Hoje, isso está ficando mais difícil, principalmente para as pessoas mais jovens, porque elas perderam aquele treino do contato social cara a cara. E agora a gente vai ter que desenvolver também o cara a cara virtual, né? É Uhum. outro tipo de comunicação. Então, a gente vai ter que ter uma comunicação integrada. Na realidade, eu preciso aprender a lidar bem com esse meio que nós estamos aqui. Eu preciso aprender a lidar bem com as pessoas quando eu estou frente a frente, quando eu estou só ouvindo a voz delas, quando eu estou vendo o que elas escreveram. Então, tudo isso a gente está até aprendendo. Tudo que envolve essa tecnologia nova, baseada em computador, tudo que o computador foi gerando, nos últimos 20, 30 anos, em especial, a partir da internet, nós estamos aprendendo ainda, inclusive, os protocolos de como usar. Mas as coisas mais críticas que nós temos, como, por exemplo, um processo de mudança, ainda é muito sentimento de observação. E a gente tem uma dificuldade, porque nesse meio que nós estamos, a gente não tem três dimensões. A gente não consegue sentir elementos que você só tem duas. O cérebro fica buscando isso. Então, a gente perde muito as pessoas mais jovens por falta desse tipo de estilo de vida, né? Pelo estilo de vida e a falta de contato humano mais frequente, também perdendo a sensibilidade. Então, isso tudo passa por ser genuinamente humano e ver os estilos de cada pessoa. Então, eu tenho maneiras de dizer as coisas para as pessoas. Né? Desde, olha, eu acho que o gato está querendo subir no telhado. Olha, o gato já subiu ao telhado. Ô, fulano, sinto muito, o gato pulou do telhado. Então, Você quer não vai ver que dizer, o gato veio no telhado? viu? Assim, olha, o gato já pulou e já foi. Putz, aconteceu. Tem gente que já começa. Então, tem que ser maneira. E a forma de conduzir as pessoas é muito importante. Um dos elementos importantes de gestão da mudança é você exatamente treinar, capacitar os chamados agentes, que são pessoas que sabem lidar com o alvo. Na tecnologia oficial, você tem os agentes e os alvos. Quem é que vai ser afetado? Alvos. Então, essas pessoas têm outras que sabem como chegar a elas, sabem falar a linguagem delas. Um matemático, um PhD em matemática, não sabe falar a linguagem de criança de 7 anos de matemática, provavelmente. Mas a Uhum. professora daquele aluno ali, daquela criança de 7 anos, que conhece muito menos matemática do que essa pessoa que é PhD em matemática, vai ser muito melhor. Então, quem é melhor para ensinar matemática para criança de 7 anos? Alguém com pós-doutorado,
em matemática ou uma pessoa que aprendeu a matemática básica, mas sabe chegar na pessoa. Então, é Com basicamente isso que certeza. a gente tem em termos de comunicação. Dentro da sua palestra, o que dá para perceber um pouco, professor, é que saber mudar hoje é uma competência, né? Saber mudar e aceitar mudar, né, de certa forma, é uma competência. É isso que vai ser exigido do profissional daqui para frente e até dos gestores daqui para frente? Sim, eu acho que acabou o tempo que você aprendia alguma coisa e essa alguma coisa ficava útil por muito tempo. Eu acho que, por exemplo, eu falei de matemática. Os princípios de matemática, de finanças, vão perdurar, mas a maneira de usar muda. Então, eu acho que muitos que estão vindo aqui devem ter estudado, né, talvez derivada, integral, logaritmo. Gente, ninguém precisa estudar mais isso hoje. Eu preciso entender o que que é. Eu não preciso ficar fazendo conta. Eu gastei centenas ou milhares de horas aí estudando. Fiz engenharia, né? O mestrado foi engenharia também, estudando muita coisa de matemática, praticando, fazendo à mão. Hoje, eu preciso entender a lógica daquilo. Nós somos arquitetos hoje. Algumas pessoas entram no detalhe, mas a maior parte é arquiteto. A gente junta partes e dá sentido a isso. Então, nós cada vez mais seremos arquitetos e temos que aprender a ser bons designers. E lembrar que a moda muda, vamos assim, né? Eu vou ter que estar me adaptando às competências e às mesclas entre várias áreas. O que é a medicina hoje? Medicina hoje sem tecnologia é estéreo. Agora, um médico que tem um sentimento, que a percepção é muito útil, mas sozinho, né, tem que ter a tecnologia. E tem que ter Uhum. outros conhecimentos de sociedade, tem conhecimentos psicológicos, de parcerias. Então, em todas as áreas, isso aí está acontecendo de forma intensa. Professor, e uma pergunta que teve bem interessante aqui, como deve iniciar a mudança? Né, dentro de um negócio, ou de repente uma mudança pessoal, como que a pessoa deve iniciar essa mudança? Olha, o primeiro elemento que eu até coloquei no último slide, o Potter, é o senso de urgência. Se a pessoa não sentir urgência, ela não se move. Se ela achar que não vai acontecer nada, vai ser muito difícil, porque ela não vê perigo. E qual é o risco disso? É a ignorância. Então, quando a pessoa é ignorante, no sentido correto da palavra, quer dizer, ela desconhece, ignora, é muito complexo, porque ela só vai sentir isso quando a coisa estiver em cima dela. Uhum. Então, eu acho que é responsabilidade das lideranças, né? Indo agora para a pergunta. As pessoas mais esclarecidas, as pessoas que estão liderando negócios, que estão à frente dos seus negócios, são responsáveis por empregos, não só para si, para gerar sua receita, né, o seu sustento, mas de outras pessoas também. Elas têm que procurar aprender, se desenvolver, porque é esse grupo que, de alguma maneira, tem que estar olhando e ajudando a mostrar as coisas e capturar o que está acontecendo. Então, o papel forte das lideranças, ou é um país, uma região, uma área de negócios, que você tenha pessoas com o devido grau de esclarecimento, de aptidão para criar o senso de urgência necessário, essas pessoas certamente vão se desenvolver melhor, porque elas vão perceber com um tempo maior o que está acontecendo e, com isso, poder preparar um plano e agir. Porque quando vem de repente, você às vezes tem que contar até muito com a sorte, porque você não tem como estruturar. Quando está Uhum. tudo igual, todo mundo está na mesma dificuldade. Mas quem conseguiu perceber há algum tempo que o e-commerce é algo importante, que os serviços domésticos são importantes, está nadando de braçada nesse momento. Né? Imagina, Uhum. eu me nego a ir na casa do meu cliente. O pet está lá, eu me nego. Não, não vou, tem que vir aqui, porque aqui que eu tenho estrutura. Quem já pensou nesse negócio antes está tendo uma tremenda vantagem nesse momento. Quem pensou em Uhum. logística de suprimentos, comprar por desenvolver fornecedores, uma cadeia, já está com muito mais facilidade. Os outros vão ter que correr. E tem gente que acha assim, não, vai passar tudo isso, e aí vai voltar ao mundo que era. As empresas estão discutindo, e eu estou acompanhando isso intensamente, como é que equilibra o home office.
Não é dizer assim, agora vai ficar todo mundo sempre home office. Não, nós vamos ter que ter um equilíbrio. Já se discute esse equilíbrio. Qual é o ponto certo? Como é que nós podemos ser mais efetivos? Como você falou, Fábio, no início, né? O exemplo que você deu, o concorrente está em qualquer lugar do mundo agora. Você pode dar um suporte, uma consultoria veterinária, uma opinião, desenvolver um software em qualquer lugar do mundo. Verdade. Inclusive com as moedas novas, né? Você vê que as moedas estão mudando. O dólar já está aí em confusão aí, né? A China e a Rússia se juntaram, quer dizer, o mundo está numa mudança louca. As novas formas de validação de contratos, de transações, isso é só o início. Quem E o tem consumidor, 25 anos, 20 anos hoje, daqui a 30, 50, vai ter muita história para contar para os seus filhos, talvez claro, netos. e o consumidor, de certa forma, ele mudou o comportamento dele, né? Isso é claro, assim, né? É muito evidente. Isso é algo que vai ficar, assim, o consumidor, ele vai exigir mais que as coisas sejam mais digitais, vai exigir mais que os serviços sejam melhores. O que que o consumidor, como vai ser o comportamento diante desse novo cenário? Eu acho que, primeiro, o consumidor vai ficar, sem dúvida alguma, mais digital. Você vai ter que estar no mundo digital. Se você não estiver no mundo digital, ou a sua instituição, né, falando, né, institucionalmente aqui, você está fora do mundo. Você está no mundo que está saindo, é um mundo que está se esvaindo. Você ainda vai ter um tempo aí, eu não sei qual o tempo, porque depende do tipo de negócio. Mas você está com os dias contados, ou meses ou anos contados, mas você está indo embora. Então é muito importante que você se prepare para isso e fique digital. E ser digital é uma coisa muito ampla, porque vai desde o atendimento ao cliente até a sua cadeia de fornecimento. Uhum. Você vai ter que se digitalizar integralmente nessa cadeia. E muita gente pensa, às vezes, só no cliente, outros pensam só na rede de fornecedores. Na realidade, nós precisamos, em algum momento, receber de alguém serviços, insumos, agregamos nosso valor e passamos adiante. E essa cadeia toda é digital agora. Tinha gente que só fazia uma parte digital, porque ainda era mais negócio, às vezes por uma questão financeira, né? Era mais negócio você manter um certo formato. É só olhar o que está acontecendo no mundo agora com a industrialização. Com o que houve agora, o que, que acontecia de você fazer coisas em locais e países muito baratos? Na hora que você tem um problema como nós tivemos agora no Covid, você fica desabastecido. Então, já tem muitos países na Europa, Estados Unidos, que já estão recriando a sua indústria local, mesmo custando um pouco mais caro nesse momento. Uhum. O senhor diria que hoje em dia é mais difícil os mais novos mudarem ou os mais velhos mudarem com a cabeça das pessoas, né? Olha, Fábio, uma pergunta interessante. Eu li um livro recentemente, um livro que saiu chamado The Technology Fallacy, A Falácia da Uhum. Tecnologia. É um livro fantástico, que mostra muitas pesquisas, escrito por vários especialistas. Tem um negócio lá que eu achei muito interessante, comprovado em pesquisa. Os mais jovens são excelentes para testar tecnologia e brincar com a tecnologia. Vamos dizer assim, eles são versáteis para lidar. Mas os mais velhos são os que sabem perceber melhor o uso da tecnologia. Então, isso é muito Entendi. interessante. Então, o livro diz, olha, o sucesso vem muito dessa métrica. Essa mistura, né, de pessoas um pouco mais maduras com pessoas bem jovens que gera um mix de sucesso. Porque os mais jovens brincam, mas não sabem como usar aquilo. Aquilo é bem perdido. Então, pode ser que isso mude adiante, mas no momento essa é a realidade. Isso aí está nesse livro de Technology Letras, de uma maneira muito clara e muito didático, até para a gente entender todas as nuances do mundo. Isso é muito engraçado, né, professor? Porque antigamente as pessoas falavam que os mais velhos eram difíceis de mudar, né? Alguns são, né? É outro negócio. Eu diria para você que, no geral, é muito mais difícil para as pessoas mais velhas mudarem por vários motivos, né? Uma delas é que o modelo mental delas já está consolidado. Uhum. Outra é que os valores que elas têm, os vícios, né, já estão também consolidados. E um outro elemento é que muitos já estão ficando assim no final
carreira, eu tenho tá, assim, já vou me aposentar mesmo, não muda nada. Então, assim, eles são meio digitais na vida particular, mas em termos de trabalho são muito conservadores. Por quê? Entendi. Porque eles não enxergam mais assim para eles. Por isso, quando a pessoa não tem o próprio negócio, quem tem o próprio negócio já está correndo atrás de gente mais jovem para poder manter o negócio andando. Então é muito Uhum. engraçado. Quando a pessoa é funcionário, né, ela trabalha, ela diz assim, não, eu não preciso melhorar porque eu já estou com a minha vida resolvida, etc. Mas quando ela tem negócio, ela se rejuvenesce, ela procura ficar mais antenada. Senão não sobrevive, né? Exatamente. É. Professor, eu tenho muitas perguntas aqui, eu vou passar para o senhor depois para Tá bom. a gente responder. Quem quiser passar as mais perguntas, pode passar para o e-mail do professor Pércio Talarico, que é perciotalarico@gmail.com. Eu gostaria muito de agradecer ao senhor, professor, e abro aqui para as considerações finais, professor Edmarson. Olha, eu quero agradecer mais uma vez aí pela oportunidade de estar aqui, né, cumprindo a nossa missão institucional. O Pércio vai falar muito melhor sobre isso, né? Ele é o nosso líder nesse projeto e espero que a gente tenha somado, né, mais um pouquinho ao conhecimento que é importante para todos que estão compartilhando aqui nesse momento, quem vai assistir depois, e meu agradecimento pessoal da FGV, meu, né, e pessoal também como cidadão, como brasileiro nesse momento, torcendo para que a gente possa fazer mudanças sábias e muito úteis para a gente preservar o nosso desenvolvimento e a nossa qualidade. Talarico, para fazer algumas considerações finais também. Antes de mais nada, ao meu querido, preclaro amigo, professor Ed, foi um deleite assistir sua palavra, né? Foi realmente enriquecedora. E a gente só tem a agradecer a tua presença. Nós esperamos contar com você nos nossos próximos programas. A gente está aí com uma série de programas voltados para o segmento, com temas mais específicos, e certamente nós não vamos perder essa oportunidade de conviver com você. Então, agradeço em nome de toda a equipe e meu nome pessoal pela tua disponibilidade, pela sua abnegação, pelo seu engajamento, pelo seu interesse. Você efetivamente é uma grande pessoa, é maravilhoso. Muito obrigado pela presença. Eu queria só terminar, fazer uma ressalva. Nós tivemos muitas perguntas. Todavia, nós também tivemos muitas perguntas fora do tema, que não eram afeitas ao tema hoje e não caberia pedir ao professor Ed que as respondesse, porque elas deveriam ter sido feitas na data de ontem, quando o professor Fábio Galo esteve aqui. Mas isso não invalida que aqueles participantes que tenham dúvidas, eu vi gente perguntando sobre alíquota, sobre isso, sobre impostos, pode nos passar a pergunta através do e-mail, que você já disse, o meu e-mail pessoal, eu respondo a todos, e que eu certamente passarei a quem de direito para que eles possam ter uma resposta. Eu gostaria só de lembrar que aos participantes não esqueçam de fazer a sua inscrição, porque a inscrição para os diagnósticos elas têm algumas limitações. Lembrando que é um diagnóstico bastante complexo e que, ao preencher, vocês façam uma reanálise, uma reflexão, que não adianta mentir para você mesmo, fazer uma reflexão daquilo que efetivamente você sente que você precisaria na sua carreira. Então, eu queria realmente agradecer e externar. Por favor, acessem o link para baixar o formulário, fazer a inscrição, baixar o formulário e depois responder, e a Privilégio já está começando a cadastrar. Porque eu estou pensando, nós tivemos um volume muito, muito, muito grande de solicitações de diagnóstico. Então, isso ainda nós teremos, depois do diagnóstico, 2 sessões de mentoring, então isso, para nós, a gente tem um delay de tempo relativamente grande. Então, eu queria só agradecer, professor Ed, mais uma vez, Brito, eu vou sair de tela para que vocês possam terminar o evento. Muito obrigado e não percam
segunda-feira e terça-feira nós teremos os outros 2 módulos, que é como reorientar o seu negócio, e o terceiro é o agir e o reagir dos líderes e seus liderados. Então, aguardamos você na segunda, no mesmo bate-canal, na mesma bate-hora, né? E na terça, da mesma forma, com o Rodrigo Romero, CEO do G100 Américas. Obrigado, eu deixo a presença de vocês e, por favor, termina, Brito. Muito obrigado, professor. Bom, gostaria de agradecer a presença de todos os médicos veterinários que estiveram conosco aqui e nos prestigiaram com a sua participação. Então, só reforçando, nossas próximas palestras serão na segunda e terça-feira da semana que vem, dia 31/8, com o professor Pércio Talarico, e no dia 1º/9, às 20 horas também, com o professor convidado, Rodrigo Romero. Professor, mais uma vez, muito obrigado, e muito obrigado a todos, e até mais.